Não importa artes marciais que você pratique ou a situação que aconteceu com você, todo homem do mundo já se imaginou uma vez sendo o homem mais forte que já pisou nessa terra. Mas para você, qual o significado verdadeiro de ser forte? Quem trata isso é a obra de Baki, que vai muito além de levantar pesos e derrotar pessoas mais fortes ainda. Então eu decidi fazer um vídeo explicando o significado de ser forte no universo de Baki. Nós podemos até fazer um paralelo na nossa vida real. Isso tudo me lembrou de uma frase de um personagem que eu quero que vocês comentem de quem é essa frase. E eu vou falar o autor dessa frase no fim do vídeo, que é assim: o homem forte se defende sozinho. O homem mais forte defende os outros. Se você ficou curioso ou curiosa, mas chega de enrolação e vamos pro vídeo. Vamos começar falando do primeiro ser humano no universo de Baki, o Piccolo. O Piccolo ele é forte por uma necessidade, pois ele viveu numa época bastante difícil, onde o mais forte reina. Quando o Piccolo foi descongelado e revivido, ele intrigou todos os lutadores que queriam saber a força do lutador Jurássico. Já chegou derrotando o Hetsu, o Katsumi, o Jack e até o próprio Baki, e conseguiu respeito e admiração do Ogro, que é a criatura mais forte dos tempos modernos. Mas toda essa força do Piccolo veio de uma necessidade, pois ele viveu numa época, se ele não fosse o caçador, com certeza seria a caça, que ele teria que lutar todo dia com um dinossauro diferente para conseguir seu alimento. Então essa força do Piccolo vem de uma época que necessitava ele ser forte. Agora, começando pelo Piccolo, nós vemos que o sinônimo de força do universo de Baki vai muito além de derrotar pessoas fortes e mostrar sua força, mas existem personagens fortes por motivos nobres, como por exemplo o Oliver e o Hanayama. É engraçado falar do Oliver, Fake Neri, com aqueles músculos bastante definidos. Ele é forte daquele jeito por um motivo que ele falou pro Baki. Ele é forte por amor. Ele é forte daquele jeito para carregar a Maria nos seus braços, que atualmente, se não me engano, ela pesa mais de 300 quilos. E ela era muito bonita, mas mesmo assim, depois de ter ficado gorda, o Oliver continuou amando ela, amou tanto, até ficar forte e ser conhecido como o homem mais forte dos Estados Unidos. Ele é forte por amor à sua esposa e não para ferir ninguém. O motivo verdadeiro que ele é forte daquele jeito, por isso ele é um dos personagens mais queridos e carismáticos que nós temos na obra Baki. Por isso eu gosto bastante desse personagem. Já o Hanayama, o próprio Yujiro Hama mesmo disse que ele nasceu para ser forte, assim como o Yujiro. O mais engraçado é que o Hanayama ele é um Yakuza, mas ele não é violento, brutal e muito menos um vilão. Pois todo o Japão eu acho que tem ciência da força do Hanayama. Uma hora ou outra você vai ter que enfrentar o Hanayama se você quer crescer no mundo criminoso do Japão. Mas não é uma boa ideia bater de frente com o Hanayama, já ele sozinho é capaz de derrotar toda uma gangue rival. Imagine ele junto com seus capangas. Em Skyface nós vimos a resistência do Hanayama em um nível bastante elevado, pois ele foi capaz de resistir vários tiros a queima-roupa e depois um tiro de sniper diretamente na cabeça. Então não é uma boa ideia bater de frente com o Hanayama se você não conseguir vencer ele. Então podemos dizer que a força que o Hanayama tem é para não deixar o Japão tão violento com as ondas de crime. Ele é tipo um equilíbrio. Não é à toa que ele é considerado o Yakuza mais forte. Já que eu mencionei equilíbrio, vamos falar que o Musashi Miyamoto quebrou todo o equilíbrio no universo de Baki. Pois antes dele voltar à vida, estava tendo um caso de bocejamento. Todos os lutadores fortes estavam com um tédio absoluto, não estavam tendo grandes lutas, grandes acontecimentos, nem mesmo grandes obstáculos eram capazes de tirar o tédio dos lutadores. Mas isso mudou quando Musashi voltou de volta à vida. Nós vimos lá o encontro que ele teve com o Yujiro Hama e os dois monstros se enfrentando cara a cara. Nós vimos o estrago que ele fez no Japão, matou o Hetsu, ele foi um dos maiores vilões que nós tivemos em Baki. A força do bicho era colossal. Até o próprio Piccolo conseguiu se adaptar melhor nos tempos modernos e Musashi não. E a irmã do Tokugawa decidiu voltar o Musashi de volta para o mundo dos mortos, a alma dele. Pois não daria certo dois monstros conviver na mesma época, que era o Yujiro e o Musashi Miyamoto. Pois o Musashi já sabia cortar, ele era praticamente um psicopata e queria cortar todo mundo, queria saber de cortar. Praticamente um Yujiro mais piorado, pois o Yujiro ele sabia se controlar, ele sabia o que estava fazendo, mas o Musashi queria cortar todo mundo, não ligasse quem era. Então não daria certo esses dois monstros conviverem nesse mesmo mundo. E quando ele chegou, o próprio Baki percebeu
que aconteceu uma diferença quando ele estava chegando e voltando à vida. Tamanho poder que Musashi demonstrou nesse universo, fez o Piccolo correr de medo. Então por isso Musashi voltou para um reino dos mortos e foi uma quebra de equilíbrio no universo de Baki. Agora vamos falar um dos melhores personagens. Já Jack Hammer é o melhor exemplo de resiliência com a sua fé para se tornar o mais forte. Nos novos capítulos de Baki, que é Baki Arren, onde o foco é do Jack Hammer, nós vimos lá o passado do Jack, que ele era da igreja e também o seu treinamento, que ele treinava tanto até os seus olhos sangrarem. E na conversa que ele teve com o padre da igreja, ele falou que ele queria ser mais forte que todas as criaturas que Deus criou. Isso é muito interessante nós lembrar lá no passado, a luta que ele teve contra o Piccolo. Ele falou para Deus deixar ganhar aquela luta, e o Deus que ele estava se referindo era o Deus cristão, o Deus católico. Isso é muito interessante, onde ele usa sua fé para continuar a lutar e treinando, mesmo com as derrotas, as perdas, o Jack não desiste. Eu risco dizer, se o Baki estivesse na pele do Jack, talvez o Baki desistiria mais fácil, pois o Jack sofreu bem mais que o Baki. Claro que o Jack ainda tem sua mãe viva, mas as outras coisas que o Jack passou, o Baki não tem ideia. Então o Jack Hammer é um exemplo de resiliência, é um personagem que não desiste na obra toda, e eu acredito fielmente que ele pode até bater de frente com seu pai Yujiro Hammer. Jack Hammer é um exemplo para você não desistir. A força do Jack vem de ele não desistir e sempre ser resiliente e tirar alguma vantagem nas derrotas e nas perdas. A força do Jack é essa. A fé também ajuda bastante. Então por isso o Jack é um dos meus personagens favoritos. Agora virou ainda mais, que nós descobrimos que ele agora é um homem de Deus. Agora todo mundo vai gostar ainda mais do Jack Hammer. Agora que ele é um homem de Deus, ele está convertido, digamos. Mas piadas à parte, isso que torna o Jack tão interessante, ele não desiste, é resiliente com a sua fé. Já Yujiro Hammer é o próprio desejo egoísta dos seres humanos. Se eu descrevesse Yujiro, eu descreveria dando uma frase do Nicolas Maquiavel, que dizia assim: dê poder ao homem e descobrirá quem é ele de verdade. Se tivesse pessoas ganhando essa força do Yujiro, com certeza seria igual a Yujiro Hammer, pois ninguém nesse mundo, nem o próprio Estados Unidos inteiro, é capaz de parar o Yujiro. Ele pode fazer qualquer coisa sem receber nenhum tipo de consequência, tamanha força que tem o Yujiro Hammer. Então eu tenho muito mais coisas para falar do Yujiro, mas se eu descrever ele assim, com egoísmo, fazendo tudo o que quer, sem nenhum tipo de consequência, pois ninguém é capaz de pará-lo. Bom, é isso, espero que você tenha gostado. E se lembra do início do vídeo que eu falaria de quem era aquela frase: o homem forte defende sozinho, o homem mais forte defende os outros? Essa frase é do Boy Bill do Segredo dos Animais. Quem lembra desse clássico? Não voltar para trás. A frase é desse personagem que é bastante marcante. Mas espero que você tenha gostado. Se você gostou, você é um grande guerreiro. Se não, você é apenas um masoquista que gosta de sofrer mesmo. Mas pela ajuda de vocês, que é dando like, se inscrevendo e ativando o sininho aqui no canal. Isso ajuda demais, eu agradeço a vocês. Bom, é isso, eu vou ficando por aqui. Se você ter inscrito já, mas muito obrigado e falou!